pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos de dedução de elétron, eu só peço para que você que ainda não assistiu nossos vídeos anteriores, que assista pelo menos o nosso primeiro vídeo daquele fio retilíneo carregado, porque lá a gente tem algumas definições bem basiquinhas, mas que são importantes para vocês conseguirem acompanhar as deduções aqui a seguir. Mas tudo bem. O nosso terceiro exemplo, que a gente vai abordar o campo elétrico ao eixo central de um fio carregado e circular, ou seja, um anel carregado de fio, né? Gerando um campo elétrico em um ponto P. O que a gente pode ver nesse desenhozinho aqui, ó. Bom, beleza. Para colocar uma legenda nesse desenho, aqui em preto a gente tem um anel de fio. Em vermelho aqui a gente tem a quantidade de carga infinitesimal que a gente vai medir sobre o ponto P. Isso porque a gente não consegue determinar o campo elétrico que o fio todo gera sobre o ponto P. Então a gente vai fazer com uma integral cujo dq aqui vai variar durante todo o fio até que eles consigam estimar a quantidade de campo elétrico que a gente consegue formar sobre ele, sobre o ponto P. Bom, beleza. Aqui a gente tem um fio de raio R, aqui também era para ser um R, mas eu acabei errando aqui. E aqui em azul a gente tem a distância de dq até o ponto P, Rzinho, uma altura H, gerando um campo elétrico em vermelho, DE. Esse DE é composto por DEY e DEX, formando aqui entre DE e DY um ângulo θ. E reparem vocês que se a gente for integrar aqui, quando a gente chegar lá no final, a gente vai ver que essa vai gerar uma força DEX, um campo elétrico DEX para o lado oposto desse, o que vai fazer com que se anulem e gere apenas um campo elétrico para cima aqui. E é isso que a gente vai usar. Se vocês verem aqui, ó, a gente vai utilizar somente a integral de DEY, pelo simples fato da gente utilizar somente o nosso DEY. E como a gente define DEY aqui? Pelo cosseno de θ. Por quê? Aqui, esse aqui a gente pode considerar como sendo nosso cateto adjacente e o nosso em vermelho aqui hipotenusa. Cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, o que vai nos dar essa seguinte estimativa aqui, ó, de que DEY é igual a DE multiplicado por cosseno de θ. Na direção qual? Na direção para cima no eixo Y, ou seja, na direção J. E aqui a gente vai ter o nosso conceitozinho que a gente viu na primeira aula, de densidade de carga linear, que dq é igual a lambda vezes dl. E dl, aqui por ser um círculo, a gente pode determiná-lo como um r de θ. Isso por conta da definição de comprimento de arco, ou seção de arco. Onde aqui uma seção do meu arco, aqui um pedaço de pizza, tem um tamanho aqui de circunferência L e um raio Rzão e um ângulo θ. Se a gente multiplicar esse por esse, a gente vai ter o nosso Lzinho aqui para definir o nosso tamanho do arco. Bom, beleza. Então a gente já pode formar a nossa integral. A gente vai ter aqui então que DEY é igual a DE, que a gente pode substituir pela sua própria definição, que é K de Q sobre R ao quadrado, multiplicado pelo cosseno de θ vezes a sua direção, que a gente já tinha lá mesmo. Beleza. Aqui então a gente vai integrar tudo isso aqui, mas a gente consegue abrir um pouquinho mais, ó. Se a gente voltar lá no desenho, a gente vai ter aqui, ó, pela semelhança de triângulo, esse aqui tem as mesmas proporções desse.
Então a gente pode considerar que isso aqui é um H, esse aqui é um Rzinho. Se a gente for pegar o Rzinho, que é o valor lá que a gente tem ali, a gente pode ver que é igual a R quadrado, a raiz de H ao quadrado, mais Rzão ao quadrado. Isso aqui tá errado ainda. Beleza. Só que aqui, como a gente tinha um R ao quadrado, a raiz acaba se apagando. Então fica H ao quadrado mais Rzão ao quadrado. O dq a gente consegue colocar que é lambda dl e o dl r dθ. O cosseno a gente consegue colocar que é o cateto adjacente, como a gente viu ali no desenho agora, que é o nosso ângulo, nosso cateto adjacente é igual ao h, e aqui o rzinho que vai ser raiz de h ao quadrado mais rzão ao quadrado, elevado a meio, então, vezes a nossa direção que continua a mesma. Beleza. Aqui, tudo isso aqui é constante. O que eu fiz foi somente multiplicar isso por esse. Como as bases são iguais, eu somei os expoentes. 1 mais meio dá 3 sobre 2, que é igual a 1,5. E sobrando a única variável, que é dθ, que a gente vai lá durante a circunferência, a única coisa que vai variar é o nosso ângulo, né? A gente vai daqui, aqui, 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 e chegar lá no nosso final, que seria a circunferência completa. E o comprimento de a nossa circunferência completa a gente pode colocar como 0 até 2π como limites de integração. Fazendo a integral de dθ vai dar apenas θ. Fazendo as suas substituições dá apenas 2π, porque 0 é a mesma coisa que nada. Beleza, aí a gente chega aqui então que é 2π r lambda kh sobre rzão ao quadrado mais h ao quadrado elevado a 3 meios. E isso a gente consegue ainda simplificar da seguinte forma: 2πr é igual a dl. Por quê? Porque a circunferência total, né, delimitada por 2πr, beleza, isso aqui é dl. Multiplicado por lambda não é densidade de carga, então a gente consegue colocar isso aqui como a carga total, já que é a circunferência completa. E a gente chega nessa expressão aqui que define o nosso campo elétrico gerado por um fio circular em um ponto P. Mas imagine o seguinte, que se a gente colocar o ponto P na mesmo plano aqui do nossa circunferência, a gente vai ter que o nosso campo elétrico é zero. Tanto por simetria, porque não vai ter componente y e os d e x vão se anular, ou pela simples função aqui, já que o campo elétrico está em função de h, e que aqui h vai ser zero e aqui embaixo também vai ser zero, que zera todo o campo elétrico. E é isso então por enquanto. Até a próxima, a gente vai dar continuidade com mais alguns vídeos aqui para frente e espero que vocês estejam entendendo. Muito obrigado.